O tema da nossa pregação é: será compaixão mesmo? Vamos a Mateus capítulo 9, versículos 35 a 36. O tema da pregação já está óbvio. Na pergunta do título, será compaixão mesmo? Vamos falar de compaixão. Mateus 9, 35 a 36. Diz assim, então, a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos a Tua orientação sobre o que vamos dizer e o trabalho do Teu Espírito nos nossos corações, para que esta pregação tenha efeito nas nossas vidas. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço pelo privilégio de podermos abrir esta palavra livremente e falar dela. Amém. Jesus aqui em plena atividade, nos seus 3 anos e meio de ministério público, todas as cidades e povoados, obviamente da região de Israel, trabalhando exaustivamente. E temos o privilégio de ver o resumo do que consistia esse trabalho dele. Percorria todas as cidades, dando a entender que era um trabalho itinerante, de uma cidade para outra, se movendo, se mexendo, não num lugar só, viajando, todas as cidades e povoados. Aí nós vemos 3 atividades diferentes, ou três formas que essa atividade dele assumia: ensinando nas sinagogas, ou seja, falando de doutrina, ensinando ao povo conteúdo do que ele vinha transmitir, do que a palavra de Deus até aquele tempo, no caso o Velho Testamento, tinha a transmitir, mostrando, interpretando, dizendo como era, dizendo como não era, falando dos erros de interpretação, falando algumas coisas novas não no sentido do mais básico da revelação do Antigo Testamento, sobre o caráter de Deus, sobre o que Deus tinha para dizer em termos dele próprio. Algumas coisas do plano de Deus já estavam ali um tanto quanto reveladas, mas Jesus veio trazer uma nova época. Ele inaugurou uma nova fase em que o próprio Messias, predito aos judeus que haveria de vir um dia, o libertador de Israel, tinha chegado e era ele próprio que estava aqui. Então houve algumas novidades no que concerne ao fato dele estar aqui, e falando agora numa igreja que ninguém sabia direito que igreja era essa, era uma novidade. Eu vou estabelecer a minha igreja, ele disse. Então era uma mistura de pregação de coisas antigas, já reveladas na lei, nos profetas, nos salmos, ou seja, no Velho Testamento, e algumas coisas que ele estava acrescentando pela presença dele, e muito ainda seria acrescentado, inclusive com o restante do Novo Testamento, nas cartas de Paulo e os outros livros do Novo Testamento. Então é importante notar que Jesus era um mestre, ele ensinava, ele tinha o que transmitir. É uma ideia pobre que se faz de Jesus em dizer assim: não, ele foi um grande patriota, ele foi um revolucionário, ou ele foi uma pessoa muito boa. Setorizar desta forma
é uma visão incompleta. E mesmo a ideia de revolucionário, tem que ter muito cuidado com esta palavra, ou com esse termo. Mas aqui nós temos então essas três nuances do trabalho que ele fez aqui. Ensinava. Então, se alguém se chama de cristão, ou quer se chamar de cristão, tem essa pretensão de achar que é cristão, trate de saber os ensinos do fundador do cristianismo, do próprio Jesus Cristo. Muita gente se esquece disso. Tem imagem dele em casa, carrega um crucifixo dele no pescoço, gosta de falar dele, tem respeito pela pessoa dele, mas se esquece de que fez parte inerente do ministério dele nesta terra ensinar. Oh, que pena que ele não deixou o ensino dele registrado. Como eu pagaria para ter a oportunidade de saber o que é que ele disse, para que eu aprendesse, já que eu sou um cristão, eu sou um seguidor dele. Pois estão registrados os ensinos dele, estão lá nos 4 evangelhos, estão lá no Novo Testamento, já numa forma mais interpretativa e explicativa do que ele disse, mas está registrado aí. Então não esqueça disto. E você, crente em Jesus Cristo, aprenda e aprenda. Nunca deixe de aprender o que Jesus ensinou, porque ele ensinou. Mas ele andava então ensinando nas sinagogas, pregando o quê? O evangelho do reino. Sim, aqui é quase um sinônimo de dizer que ele ensinava. Ensinar e pregar a mesma coisa, é não. Obviamente que há um aspecto em que os dois se superpõem, mas há uma diferença. Quando diz aqui que ele anunciava o evangelho é uma transliteração do termo em grego, que significa boas novas, ou uma boa notícia. Então pregar o evangelho é dizer assim: o Messias chegou, sou eu, e eu sou o Salvador, não somente dos judeus, mas dos gentios também. Ah, que novidade, a gente não tinha a menor ideia disso no Velho Testamento. Tinha sim, as passagens tais, passagens ele citou várias, o Novo Testamento citou muitas passagens, mostrando, provando que estava previsto que Deus iria mandar um Salvador para o mundo, não apenas para os judeus. Então esta pregação do Evangelho, ela vinha com um conteúdo não apenas de ensino, mas de apelo. Inclusive já ouvi pastores dizendo: não, para mim tanto faz dar uma aula na escola dominical como pregar domingo à noite. Cada um tem seu jeito, obviamente, temos que respeitar esse tipo de visão de um púlpito. Eu discordo totalmente, pelo menos para mim, como pregador e como professor, que já fui muito escola dominical, hoje eu não ensino mais escola dominical, mas ensinei já em seminário, é completamente diferente, não é seminário, mas curso bíblico. A pregação do Evangelho, obviamente, vindo com muito ensino, mas tem um aspecto de exortação, de mexer com o coração, de um apelo a uma decisão. O ensino puro e simples é algo mais frio, ele apresenta fatos, isso é um ensino. Então o professor numa sala de aula, ele tem a missão básica dele, é apresentar, é mostrar, é assim. O pregador, além do ensino, ele precisa apelar para o coração, apelar para a necessidade de decisão. Sim, o ensino é esse. Muito bem. E agora? O que é que você vai fazer com isto? Então, um pregador que não transmite este elemento da necessidade do ouvinte tomar uma decisão e tomar um rumo, esse pregador está, a meu ver, fazendo uma obra incompleta. Está anunciando doutrina, teologia, mas não está pregando o Evangelho. Quer ver um exemplo? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então este é um apelo fortíssimo de Jesus Cristo. Então, ao fazer isso, ele não estava apenas ensinando numa sala de aula, ele estava, além de ensinando, repito, tem que ter doutrina, mas além disto, apelando: tome uma decisão, venha para mim.
Não me chamem só de mestre, não me chamem só de um grande profeta, de um grande filantropo, mas você pode achar tudo isso de mim e ir para o inferno. Olhar para mim e ver um grande homem em mim, Jesus Cristo falando, aceitar até que eu sou filho de Deus, que não tive pecado, aceitar que eu morri numa cruz, aceitar que eu ressuscitei, fui para o céu. Você pode aprender tudo isso numa sala de teologia e ir para o inferno. E o inferno estará cheio de pessoas muito bem doutrinadas, mas faltaram ouvir ou atender o apelo pessoal dele: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não vem não? Lamento, porque eu não vim só ensinar, eu vim pregar as boas novas de que eu, Cristo falando, tenho a salvação, vou comprar esta salvação naquela cruz. Então ele ensinava, ele pregava o evangelho. Nunca esqueça. Aliás, meu pai na fé, pastor Haroldo Rainer, falecido há poucas semanas, dizia: ninguém ouve o evangelho e fica na mesma. Pelo menos diante de Deus, ninguém ouve o evangelho e fica na mesma, pelo menos diante de Deus, porque diante de Deus, alguém que ouviu o evangelho e continua na posição em que está, sem dar uma aceitação ao convite de Cristo, essa pessoa está altamente responsabilizada. Melhor seria até se nunca tivesse ouvido o evangelho. O peso será maior, a responsabilidade será maior, e Deus, quando olhar para a pessoa no dia do julgamento, vai saber exatamente quantas vezes aquela pessoa esteve exposta ao mais puro evangelho e não se mexeu. Então alguém, quando ouve o evangelho, nunca fica como antes, ou está mais responsável diante de Deus, ou se queda diante de Cristo e pela fé torna-se um filho de Deus. Não é igual também. E perante si mesmo, ele dizia isso também, a pessoa que ouve o evangelho com seriedade, ele fica mexido no sentido de saber que ouviu, saber que tem uma responsabilidade, a consciência dele vai acusá-lo disso, ou vai em frente e aceita o convite de Cristo. Ouviu o evangelho, meu amigo, minha amiga? Ouviu? Ouvi. Toma uma decisão. E Jesus fazia um terceiro tipo de atividade quando saía nas cidades e povoados: curando. Aqui entra a prática mais pura do bem, das boas obras, da caridade. Isso fazia parte, de fato, do ministério dele, da pessoa dele. Eu quero mostrar a vocês como Jesus unia pregação com ação. Ele não ficava só na teoria, ele mostrava uma coerência entre o que ele dizia e entre o que ele fazia. As viagens davam a ele um contato com o povo e um conhecimento profundo dos problemas deles. Ele via na frente, conversava com as pessoas, e tudo isso gerava nele uma reação, um sentimento chamado compaixão, que já tinha no coração dele. Não é bem gerava, vamos dizer que dava oportunidade para externar uma compaixão que ele já sentia ou já tinha dentro do seu coração. Quando alguém tem compaixão do outro, é porque, primeiro, conhece a situação do outro. Não posso ter compaixão de alguém que eu nem conheço. Ou eu posso até conhecer a pessoa, mas não conheço a situação dela. Então, como é que eu vou ter compaixão se eu não conheço o estado da pessoa que está necessitando daquela compaixão? Segundo, conhece a situação e, segundo, se solidariza com ele, sofre com ele.